Pode se assentar, por favor. Vou ler a Bíblia já daqui a um pouquinho e a gente já... Esses últimos 3, 4, não sei, 5 dias, perguntando ao Senhor sobre o que a gente falaria hoje. E desde dezembro, a gente tem falado muito sobre o reino de Deus. Já falei algumas vezes, eu creio que é algo que Deus me deu para eu falar. E quando eu comecei a entender aos poucos a mensagem do reino, cada vez mais ela enche o meu coração. E são tantas coisas que eu falo assim: Senhor, me ensina como organizar as ideias para que a gente possa falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. E a gente já falou um pouco sobre o conceito do reino, o que é um reino. E a gente já falou que um reino existe até hoje na terra para influenciar outras porções de terra e outras localidades. E a gente já falou um pouco do conceito de colonização, que é quando um reino sai de um lugar para exercer sua influência em outro lugar, para que aquele lugar se torne espelho daquele reino original. A gente já falou disso tudo. A gente já falou que a Bíblia nos garante que nós somos reino e sacerdote. Nós já falamos que nós somos reis, porque a Bíblia fala que Jesus é o rei dos reis e Ele reina sobre nós, então nós somos reis também. Isso tudo a gente já falou e a gente vai falar ainda mais. A gente já falou que como as parábolas são um meio de comunicação do reino, e como que Jesus, a sua mensagem central, foi o reino de Deus. Desde que seu primo foi preso, e que se iniciou o ministério público de Jesus, ele começou dali, já no D0, pregando o reino. Arrependei-vos, mude sua cabeça, sua mente, sua direção, metanoia, porque o reino de Deus está acessível, perto de você. Quando ele fala o reino de Deus está próximo, é próximo que você pode pegar. Ele carregava a mensagem do reino, ele era o rei dos reis, ele é o rei dos reis, ele era o reino, trazendo a colonização de volta para onde Deus criou, para que tudo acontecesse dessa forma. Gênesis 1, 26 a 28, quando Deus nos fez, imagem e semelhança de Deus, Ele fez para que a gente exercesse domínio aqui, governasse no planeta Terra. E exercesse domínio sobre tudo que aqui existe, menos sobre o outro semelhante. Sobre as plantas, sobre os mares, os rios, sobre os ventos, sobre as correntezas, as tempestades, sobre os bichos, peixes e etc. Mas em determinado tempo o homem caiu e a gente perdeu isso, e Jesus veio para resgatar. Então, só com esse preâmbulo, relembrar que a gente tem falado de reino desde dezembro. E nesta semana, estudando a palavra de Deus, eu falei: Senhor, o que é que a gente vai falar no domingo? Imagino eu, Deus, que é algo sobre o reino, mas o quê? E 2 passagens o Senhor colocou no meu coração, e eu quero aqui ler com você. Você pode ficar como você está, vai estar no telão também aberto. Mateus 13, 31 e 32 e Mateus 17, 20. Eu vou ler aqui na NAA. Me perdoem aqueles que sentem falta quando eu trago a Bíblia de papel, ou quando eu não trago, melhor dizendo. O bispo pregou de celular. Ô irmão, está a palavra aqui. E está até com marca-texto. Então perdoe seu bispo, eu amo vocês. Mateus 13, 31. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior do que todas as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. E Mateus 17, 20, para a gente já ler os 2 textos. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé, responda comigo, fé como um grão de mostarda.
Pai querido, Senhor da glória, essa é a tua hora, Deus. Amigo Espírito Santo, unge os nossos ouvidos. Toma as nossas mentes e corações cativos a Ti, Senhor, para que a gente possa entender um pouco mais de Ti e do Teu reino. Que a gente venha entender essa mensagem. E que entendendo a gente possa viver e praticar ela aqui. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Aleluia. Eu vou pedir para que o pessoal da mídia abra aí mais uma vez. Mateus 13, 31 a 32. E aí quando Jesus começa a falar, Jesus lhe propôs uma outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. E hoje, quando eu estava ali, eu cheguei aqui na igreja hoje, cara, a gente chegou 8 horas, 8 e pouquinho? 8h30? E a gente estava ali na sala orando, e ouvindo louvores, e orando em línguas, e falando com o Senhor. E aí, geralmente, eu deixo até o celular no vibra, mas enfim, chegou uma mensagem e eu fui ler. Chegou uma mensagem torpedo. Quem é do tempo do torpedo aí? Eu. Porque o WhatsApp, vocês já sabem que eu não tenho olhado. Mas aí chegou um torpedo e eu fui olhar. E aí, já vou compartilhar daqui, vou citar a fonte também. Quem me mandou um torpedo foi Paulo, nosso querido pastor Paulo. E ele falou assim, irmão, vi que você vai pregar sobre o grão de mostarda. E aí ele colocou algumas características. O grão de mostarda é uma semente resistente. Ela não se quebra quando é pisada ou queimada. Aí a gente vem aqui, Jesus falando, o reino dos céus é como um grão, não se quebra fácil. Quando é pisada, quando é queimada. E na nossa caminhada aqui na vida, muitas vezes, nossos semelhantes ou nossos pares, tentam nos pisar, tentam nos quebrar, tentam nos queimar, ou intencionalmente ou não. Às vezes com uma atitude intencional, às vezes intencionalmente, às vezes por omissão, mas tentam nos pisar, tentam nos quebrar. Às vezes nos trazem notícias e relatórios para que a gente sucumba. Mas o reino dos céus é como a semente de mostarda, que não se quebra, não se parte quando é pisada. E a ciência diz que mesmo quando ela é tocada a fogo, ela não se parte. Eu já quero que você comece a entender que eu e você carregamos é o reino. E não é a atitude de ninguém, intencional ou não, que vai nos partir. Porque o que nos quebra é a adoração, o nosso coração rasgado perante o Senhor, dizendo que a gente o ama e que a gente não vai deixar de segui-lo e servi-lo, independente de. Quem entendeu até aqui, dá amém. Aleluia. E quando eu comecei a estudar essas passagens, eu vi uma coisa que por muito tempo eu não entendia. E por muito tempo eu acho que eu até citei erroneamente. Não, a gente tem que ter fé. Mas a fé pode ser pequenininha, do tamanho do grão de mostarda. Jesus está dizendo que a fé tem que ser como um grão de mostarda. Ele não falou do tamanho do grão de mostarda, não. Como um grão de mostarda. Mas a gente vai entender hoje como é a fé que um grão de mostarda tem. Vai entender hoje. Ó, alguém aí aceitou, deu glória a Deus. Muitas vezes a gente interpreta a fé como algo relacionado à quantidade. Minha fé precisa ser muito grande, mas se ela for pelo menos do tamanho de grande mostarda, vai fazer a coisa. Fé não é sobre quantidade. O que Jesus está ensinando, e o grande segredo aqui neste lugar, aqui não é sobre tamanho de fé, é sobre qualidade de fé. Qualidade de fé, não é tamanho de fé. Qualidade de fé, qualidade de fé. E aí eu estudando e orando sobre isso, falei, Senhor, meu Deus, como é qualidade de fé, Deus? E Deus me deu 3 palavras, e a gente vai falar sobre ela hoje. Uma fé com qualidade tem que ter identidade. Uma fé com qualidade tem que ter intensidade e intencionalidade. E a gente vai entender isso hoje. Porque Jesus não disse, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, isso faz toda a diferença. Ou seja, tem que ter uma fé com identidade, com intencionalidade e com intensidade. Identidade, intencionalidade e intensidade.
No reino de Deus o que importa não é como a gente começa, não é como começamos, mas é o potencial que a gente carrega e a confiança que a gente tem e deposita no Senhor para crescer e cumprir o propósito dele. A gente tem que começar a entender isso. Quando a gente fala sobre o segredo da fé, e o primeiro ponto, identidade, o grão de mostarda, ele nos ensina porque ele tem uma identidade definida, ele sabe quem ele é. E ele sabe o que ele quer se tornar. E muitas vezes na vida a gente anda claudicando porque a gente não entendeu ainda quem nós somos. E a gente não tem nem noção onde a gente quer chegar. Já começa a viver uma vida sem propósito. Então se está vivendo uma vida sem propósito, é melhor nem estar vivendo. Fala, Senhor, não entendi ainda não, Deus. Mas como eu não quero me ficar longe de Ti, se revela a mim meu propósito. Porque eu quero viver e quero cumprir ele aqui. Todo mundo tem um propósito para cumprir. E o Senhor já nos deu as ferramentas para que a gente cumpra. Claro que algumas a gente vai desenvolver durante a caminhada. É por isso que existem processos na vida. Porque os processos eles nos habilitam e nos fortalecem para cumprir o propósito. Eu gosto muito de relacionar, e já falei isso aqui várias vezes, o processo, assim como o nosso processo de treino na academia é duro, machuca, exige determinação, mas quanto mais tempo a gente submete o nosso corpo ao processo de treino, maior é o peso e a carga que a gente consegue levantar. Não é que a nossa vida vai ser uma vida de peso, mas é que mais força a gente vai estar tendo para aguentar o peso da glória que Deus quer derramar. Mas é só o processo que fortalece. E uma coisa que eu tenho dito, porque tenho vivido isso. Às vezes eu passo processo e provas que eu não entendo. E quando eu acho que as coisas estão indo bem, não sei agora, Deus, agora vai aliviar. E às vezes em coisa que você não espera. Mas o que é que o Senhor também ministrou ao meu coração? Meu filho, todo o processo que a gente vence, o Senhor nos dá autoridade naquela área. Todo o processo que você vence, o Senhor te dá autoridade naquela área. Então não fuja. Não fuja. O grão de mostarda, ele tem uma identidade definida. Ele sabe o que ele é e ele sabe o que ele pode se tornar. Nossa fé precisa estar firmada, alicerçada na nossa identidade em Deus, em quem nós somos em Deus. Nossa fé precisa estar firmada nisso. Porque o diabo ele não muda a estratégia. Ele não muda a estratégia. Desde a queda até hoje, ele nos tenta na identidade. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, diz a Bíblia. E quando a serpente foi tentar a mulher, que sabia que era imagem e semelhança de Deus, ela disse, olha, se você quiser ser como Deus, já era. Deus tinha feito imagem e semelhança dele. Mas tentou na identidade. Se você quiser ser como Deus, coma do fruto. Não tinha certeza quem era, mas por isso caiu, comeu o fruto. Eu não vou nem dizer outras passagens, vamos pular para Jesus, o Filho de Deus que veio aqui. Quando o diabo foi tentar a Jesus, vou pedir para que a mídia abra aí, Mateus 4:1. Quando o diabo foi tentar Jesus, Mateus 4:1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, só tenta na identidade.
Quando você não tem certeza de quem você é, você pode sim sucumbir. Mas já saia daqui com a certeza que nós somos filhos de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Este é quem você é. Nós somos reinos, sacerdotes, nós somos reis aqui na terra. E temos que exercer domínio sobre esse planeta, porque o Senhor nos entregou em nossas mãos. Domínio, governo. Temos que ter certeza da nossa identidade. Até Jesus foi tentado da identidade. É a nossa identidade no reino que define o nosso crescimento. Muitas pessoas não avançam espiritualmente porque não sabem quem são em Cristo. Mais uma vez, meu irmão, você é rei nele. Minha irmã, você é rainha nele. Eu não lembro quantos domingos atrás, mas recentemente a gente pregou o reino que realiza sonhos e desejos. Quando, hoje em dia ainda, nós temos alguns reinos estabelecidos na terra. A Inglaterra é um deles. Quando eles mandam um representante real a algum lugar, eles bancam. Bancam ida, bancam volta, bancam alimentação, bancam estrutura, porque quem faz parte do reino, o reino sustenta. Sustenta financeiramente, sustenta emocionalmente, cuida de tudo. Nós temos que entender que nós fazemos parte de um reino, que é o reino de Deus, o reino celestial. Falei e vou repetir, tem muita gente que não avança espiritualmente porque não sabe quem é em Cristo. Nós somos sacerdócio real, reino, povo adquirido. Efésios 2,19 diz que nós somos cidadãos do reino e membros da família de Deus. Esse é quem nós somos. A semente de mostarda, apesar de pequenina, minúscula, nunca duvida que pode ser grande. Você precisa crer em quem Deus criou você para ser. Você precisa crer naquilo que Deus plantou dentro do seu coração para que florescesse. E você tem que crer e não ter dúvida. Que a sua fé tem que ter identidade, intencionalidade e intensidade. Sobre intencionalidade da fé e o propósito da semente no reino. A fé verdadeira, ela não é passiva. A fé verdadeira é uma fé ativa. É uma fé que faz você se mover e caminhar por fé. Jesus veio caminhando sobre as águas e todo mundo se assustou. E Pedro, se você é você mesmo, diga que eu passo aí até aí, venha. E caminhou sobre as águas, por quê? Porque teve intencionalidade, meu irmão. Ele viu e falou, eu quero isso também. E só quem andou sobre as águas? Jesus e ele. Porque os que ficaram passivamente só contemplaram. E Pedrão, com todo aquela natureza, caminhou sobre as águas. Intencionalidade. Não, Jesus, a tempestade está ruim. Um barco está sacudindo. Mas você está vindo para o barco, eu vou lhe esperar aqui. Jesus, o barco está sacudindo, a tempestade está batendo. Mas você está chegando, eu quero correr para o seu abraço. Que seja por cima das águas, eu vou correr, porque eu sou quem você me criou para ser, e eu sou semelhança e imagem de Deus. Tenha certeza da sua identidade. Não vacile na sua identidade. E viva por isso. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão, direis a este monte, mude-se daqui para lá, e o monte vai se mover. O grão de mostarda, ele não fica esperando crescer por acaso. Ele cresce porque ele foi feito para isso. A identidade dele do grão. Eu sei que se eu for plantado eu vou crescer, porque eu nasci para isso. Sabe quem é e sabe o propósito. Volto a dizer, se você não sabe ainda, comece a buscar Deus. Intencionalmente Deus me revela para que o Senhor me trouxe a este mundo. Porque eu tenho um propósito aqui e eu quero cumprir. Para a minha alegria, mas para a tua glória. Identidade.
A nossa fé ela tem que ter ação, decisão e direção. Não, eu vou agir. Benção, meu irmão, haja. Não, mas veja bem, não tem mais veja bem não, irmão. Vai agir, haja. A Bíblia fala, se fizeres um propósito no seu coração, ele te será seguro. Avance. Avance. Creia e avance. Aprendi com um amigo que eu amo demais. Está aqui, Naldinho. Uma vez ele pregando aqui. Aí ele pregou uma coisa que todo mundo aqui já ouviu falar. Mas ele colocou numa perspectiva que eu nunca vi ninguém no mundo falar. Ele chegou assim, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí eu ali, né? Amém, Senhor, eu creio, está na tua palavra. Aí ele falou, mas por quê? Foi mais ou menos isso, se eu errar você me corrige. Aí ele falou, porque o Senhor espera de nós a nossa ação por fé. Aí eu falei, Senhor, bugou aqui, deu tela azul aí, Deus, destrava aqui, ainda não cheguei ao download completo. E ele continuou. A alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor se alegra quando Ele vê que em meio às adversidades a gente avança, porque a nossa confiança está nele. E o Senhor fala, eu estou me alegrando, meu filho, porque está duro, mas você está caminhando. Eu estou me alegrando, meu filho, porque está duro, mas você não está parando. Eu estou me alegrando, meu filho, porque por mais que não acreditem, você continuou marchando. A alegria do Senhor é a minha força. O Senhor se alegra porque sabe que por fé a gente não para a caminhada. A caminhada não é pelo que a gente vê, mas é pelo que a gente crê. Não é por vista. Não é por vista. Mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que as ovelhas sejam roubadas da malhada, mesmo que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Oh Jesus, tem muita gente que por algo ser semelhante, ser parecido, acha que é a mesma coisa. Existe uma diferença muito grande entre ser enterrado e ser plantado. Já falei isso aqui uma vez. Quando você enterra, é porque você crê que não há mais vida ali. Mas quando você planta algo que por mais que pareça não ter vida, você tem a fé que algo vai surgir dali. A diferença é essa entre ser enterrado e ser plantado. Mateus 17:20. Quando a gente lê e faz um paralelo com a ressurreição de Jesus. Eu li um estudo que me chamou a atenção, numa enciclopédia, que fala que o grão de mostarda, ele germina em 3 dias. E eu falei, Senhor, não é à toa que o Filho de Deus veio aqui e colocaram ele, achando que enterrado, e em 3 dias, ele apontou. Assim como Jesus ressurgiu ao 3º dia. Muitas pessoas e muitas ações de pessoas podem tentar nos enterrar. Mas quem tem identidade e propósito não é enterrado. Por mais que joguem terra em cima de você, por mais que tentem soterrar os seus sonhos, eles não estão entendendo que eles estão plantando uma semente de Deus que no tempo certo vai germinar. Tentaram cessar com a vida de José simplesmente porque ele sonhava. Em um dos momentos da sua caminhada, quando estava indo procurar os seus irmãos, de longe eles falaram, ali vem o sonhador. Qual o mal que uma pessoa tem por sonhar? E
pegaram aquele sonhador e a Bíblia fala que jogaram ele num poço seco e sem água. Um dia a gente vai falar sobre o poço seco e sem água. Mas a Bíblia ela é linda e rica em detalhes. Ela poderia dizer um poço sem água. Eu poderia dizer um poço seco. Mas a Bíblia fala um poço seco e sem água. Um pequeno spoiler. Seco e sem água, a possibilidade de sair vida dali é zero. Mas quando José saiu daquele lugar, ele saiu do lugar mais profundo para ocupar o lugar mais alto. Foi do poço para o palácio. Teve um processo no meio? Teve. Mas o propósito e os sonhos se cumpriram. João 12, 24 fala: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Muito fruto. É isso que o Senhor tem para nós. Que a gente viva uma vida que dê muitos frutos. Porque, como já falei, nós somos membros de um reino. E um reino, qual é a glória que um reino recebe? É o tamanho e a proporção da influência que ele consegue mostrar aos outros à sua volta, que ele tem e que ele exerce no mundo. Então, tudo de bom que a gente vive glorifica a Deus e o seu reino. E ele não quer cessar de receber isso, nem vai. A intensidade, uma fé que vence as limitações. A mostarda, a Bíblia fala que ela cresce além das hortaliças. Quem olha fala assim, você vai ser uma hortaliça. E a mostarda olha e fala, você é uma árvore. E o mais lindo é que a Bíblia fala que quando ela se transforma em árvore, os seus arbustos, os pássaros vêm e se aninham naquele lugar. Eles se aninham naquele lugar. Ela se torna algo muito maior do que ela para ser, para que ela possa servir a outros, trazendo conforto e segurança. O nosso propósito, quando a gente cumpre, a gente traz para os que estão à nossa volta conforto e segurança. Pelo menos isso a gente traz, fora outras coisas de bênção. Sementinha de mostarda, você vai ser uma hortaliça, para sua folhinha virar salada. Ela falou assim, eu vou ser árvore. Eu ainda vou servir aos outros. Trazer segurança, trazer conforto, trazer sombra. E a Bíblia fala que se transforma em árvore. Como é que você tem se visto? Qual é a certeza que você tem sobre quem você é? Não se abale. Por mais que queiram dizer e taxar você de hortaliça, você é uma árvore verdejante, uma oliveira verde plantada na casa do Senhor. Tenha certeza da sua identidade. No reino de Deus, Deus nos chama a um crescimento sobrenatural. O crescimento da mostarda não pode ser impedido. Ela rompe o solo, desafia obstáculos e cresce além do esperado. Anotei um outro trecho, Romanos 12, 2. Não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A Bíblia fala que uma fé como um grão de mostarda move montanhas. Uma fé intensa move montanhas. Montanhas na Bíblia representam problemas, adversidades, obstáculos, desafios, dificuldades. E sua fé é intencional, com identidade e intensa, ela move as adversidades, ela tira do seu caminho. Em outra passagem a Bíblia fala que o Senhor é aquele que vai diante de nós e Ele aplana as montanhas. A montanha não quer sair não, vai ser plana agora. Não tem jeito. Para o problema, ou ele cai fora, ou Deus nivela ele. É assim. A fé verdadeira não recua diante das dificuldades, mas enfrenta e supera. Enfrenta e supera. Enfrenta e supera. Tem vários exemplos na Bíblia, mas não tem como a gente não pensar em Golias. Se você fosse pensar, Davi e Golias, se você fosse pensar numa medida de fé, Golias tinha fé também. Golias tinha tanta fé nele, no porte dele, nas habilidades desenvolvidas por ele na vida, que ele olhou para Davi e falou, contra mim você manda um cachorro.
Davi tinha tanta fé nele, nas habilidades dele, que ele pegou aquela afronta e não chegou e disse assim: quem é você para me afrontar? Ele pegou aquela afronta vindo. Quem é você para afrontar o Deus de Israel? Quem é você para afrontar o meu Deus? E aquele pequeno improvável foi contra lança, escudo, espada, coraça, habilidade, guerreiro formado, treinado, um habilidoso duelista. E foi com um pedaço de pau, uma tira de couro e 5 pedrinhas. E o lindo é que ele derrubou o gigante. Com o que ele tinha, ele derrubou o gigante. Mas ele matou o gigante com a arma do gigante. Porque depois que ele derrubou o gigante, a Bíblia conta que ele foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Porque a Bíblia nos ensina que haverão sim armas forjadas contra nós aqui, mas elas não vão prosperar. Não vão. A arma vai ser forjada, ela vai ser fabricada, ela vai ser feita, ela vai te afrontar, ela vai apontar para você, mas ela não vai dar certo. E com aquilo que você carrega, você vai derrubar o gigante com a arma que ele veio contra você, que você vai matar ele. Isso exige fé. E para a gente fechar, concluir, o grão de mostarda ensina que não importa o tamanho da nossa fé no início, mas sim a qualidade, a firmeza e o crescimento. Nós precisamos de identidade, saber quem nós somos no reino. Intencionalidade, viver com propósito e ação. E intensidade, crescer sem limites e avançar apesar dos desafios. Saia daqui com a certeza que você foi plantado, você não foi enterrado. Se você sente que sua vida está em dificuldade, entenda que Deus não te enterrou, Ele te plantou. Se sua fé, você tem sentido ela fraca, abalada, peça a Deus para que ative ela hoje, com identidade, com intencionalidade e com intensidade. E eu tenho certeza que Ele vai fazer. A Bíblia fala que Ele é um Pai amoroso e Ele é galardoador daquele que os busca. Então peça ao Senhor: Senhor, eu quero uma fé que tenha identidade, que tenha intencionalidade e que tenha intensidade. E o Senhor vai te dar. Eu vou pedir para que você fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Pai querido, Deus santo, Deus amoroso, Pai da eternidade, nós te agradecemos por essa mensagem que ouvimos. Senhor, às vezes as circunstâncias nos fazem balançar e sucumbir. E por isso, em nome de Jesus, nós hoje como corpo, te pedimos perdão. Nós nos arrependemos, Senhor, pelos momentos que fraquejamos. Mas nós queremos te dizer, Senhor, que apesar de, nós estamos todos de pé. Nós estamos de pé e de pé contenderemos. Senhor, ativa a nossa fé. Ativa a nossa fé. Que seja uma fé, Senhor, com a identidade inabalável. Que seja uma fé cheia de intencionalidade que nos faça agir. E que seja uma fé cheia de intensidade, intensa. Que a gente venha transbordar de fé e confiança em Ti. Para que com essa fé inabalável a gente possa contagiar aqueles que estão à nossa volta. Senhor, nós queremos provocar risos em Ti e na Tua face. Por isso, Senhor, nós entendemos que nós estamos fortes e queremos nos manter assim para Te manter alegre. Obrigado por esse dia. Obrigado pelas respostas alcançadas.
E obrigado pelas respostas que serão alcançadas ainda esta semana. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós te amamos. Queremos declarar todo o nosso amor a ti. E queremos te dizer, Senhor, que nós continuaremos a avançar por ti, pelo teu nome e pelo teu reino, em nome de Jesus. Amém. Saia daqui hoje com sua fé ativada. Saia daqui hoje renovado, em nome de Jesus. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.